Olá a todos, espero encontrar-vos bem. Ao celebrarmos o Dia Mundial do Doente, lembrei-me de um livro que já tinha lido há alguns tempos e que nos pode ajudar a compreender não só a nossa condição de fragilidade humana e que marca a nossa existência, mas também como é que podemos ser para o outro, para o próximo, cuidadores que acompanham o sofrimento humano do outro. E nesse sentido trago-vos este livro do Henry Nouwen, chamado Adam, o Amado de Deus. O Henry Nouwen foi um padre católico, professor durante muitos anos em várias universidades, quer na Holanda, quer nos Estados Unidos, e que se retira para fazer uma espécie de ano sabático numa comunidade fundada pelo Jean Vanier, no Canadá, em Toronto, chamada Lark, Daybreak. E aí ele vai ser colocado numa casa que tinha sido recentemente adaptada para receber pessoas com deficiências profundas. E a missão dele é exatamente cuidar de uma dessas pessoas, o Adam Arnett. E a partir da experiência que ele teve com ele, e depois da sua morte, o Henry Nouwen vai decidir contar essa história a toda a gente. E vai fazer da história de Adam uma história paradigmática, como podemos descobrir na pessoa doente a presença e o rosto de Cristo. E é exatamente no momento da sua morte que ele decide então contar a história do Adam. O Adam era um menino, como todos os outros, que desde a tenra idade manifestou algumas limitações, alguma incapacidade. Quer no andar, quer na fala, nunca chegou a falar propriamente. E depois uma série de vicissitudes agravaram a sua condição. Ele teve uma overdose médica, porque os médicos não se aperceberam que estavam a acumular medicação, usou um aparelho auditivo quando na verdade ouvia perfeitamente. Os médicos pensavam que ele era surdo e afinal ouvia perfeitamente, e o aparelho que fazia era ampliar o som e magoava-lhe o ouvido. Teve várias quedas, magoou-se sucessivamente, e isso levou a um estado em que a própria família, os pais do Adam, já não o conseguiam ter em casa, já não conseguiam cuidar dele. E depois de procurarem várias instituições, chegaram também a esta, à Lark, Daybreak, e aí resolveram internar o Adam. É curioso notar que, para nos contar esta história, o Henry Nouwen vai comparar a vida do Adam à vida de Cristo. E nesse primeiro período ele chama a vida oculta do Adam, tal como uma vida oculta de Cristo, na qual estas doenças se iam, de alguma forma, acumulando e a situação e o estado do Adam se ia agravando. Sem muitas vezes as pessoas que estavam à volta dele se aperceber. Depois vai passar um período de deserto, depois a vida pública, a morte, a sua sepultura e também, de alguma forma, a sua ressurreição, ou aquilo que ele chama o espírito do Adam. Então partilho convosco algumas passagens do livro que nos podem ajudar também a compreender este problema da doença. Diz-nos ele logo no princípio, foi isso que suscitou a escrita deste livro. Quando vi o corpo de Adam, deitado no caixão, fui tocado pelo mistério da vida e da morte deste homem. Num lampejo, senti no meu coração que este ser humano inválido era amado por Deus por toda a eternidade e fora enviado a este mundo com a missão única de curar. E acabava de a cumprir. Reconheci muitos paralelos entre a história de Jesus e a de Adam. E é a partir destes paralelos que ele vai então contar a vida do Adam. Como eu vos disse, as suas limitações tinham-se manifestado logo desde a tenra infância e muitas vezes os seus pais debatiam-se acerca da melhor forma de cuidar dele. Até que encontram esta solução e colocam o Adam nesta casa, nesta new house que tinha sido preparada e adaptada para este efeito. E nesta instituição, em Daybreak, ele vai receber um estatuto quase especial. Eles são considerados como as personalidades centrais. E todos os outros são cuidadores deles. Vivem de alguma forma em função dele. Diz-nos ainda o Henry Nouwen. Estou convencido de que o Adam foi escolhido para testemunhar o amor de Deus por meio da sua fraqueza. O Adam irradiava uma luz interna que vinha de Deus. Ele tinha poucas distrações, poucas ligações e poucas ambições para preencher o seu espaço interior. Dessa forma, não tinha de praticar disciplinas espirituais para se tornar vazio para Deus. A sua assim chamada deficiência proporcionava-lhe isso. Para ele, Deus nunca foi o sujeito de uma busca intelectual ou emocional. Como Jesus, o seu amor, a sua semelhança com Deus e a sua missão de paz só poderiam ser reconhecidos por aqueles que estão dispostos a acolhê-lo como um enviado de Deus. E de alguma forma, o Adam faz e manifesta na sua vida esta semelhança, este paralelo com Jesus. A maioria das pessoas via Adam como uma pessoa deficiente que tinha pouco a dar e que era um peso para a família, para a comunidade e para a sociedade em geral.
E ser percebido assim fazia com que a sua verdade ficasse escondida. O que não era recebido, não era dado. E de facto é esta experiência que ele também vai fazer quando inicia o seu ano sabático e é colocado na mesma casa que o Adam. E desde logo lhe é pedido que ele cuide do Adam. Das coisas mais básicas, mais práticas, mais imediatas. E então perguntaram-lhe: Henry, não se importa de ajudar o Adam de manhã a preparar-se para o seu dia? Ou seja, acompanhar a sua rotina diária. E diz-nos ele, ajudar o Adam significava acordá-lo às 7 da manhã, tirar-lhe o pijama, vestir-lhe um robe, caminhar com ele até à casa de banho, barbeá-lo, dar-lhe banho, escolher roupa para o dia, vesti-lo, pentear-lhe os cabelos, caminhar com ele até à cozinha, preparar-lhe o pequeno almoço, sentar-se perto dele enquanto ele comia, segurando o copo para ele beber, escovar-lhe os dentes, colocar-lhe o casaco, luvas e boné, sentá-lo na cadeira de rodas e empurrá-lo pela estrada esburacada para o seu programa na Daybreak, que o manteria ocupado até às 4 da tarde. E depois ele regressava novamente a casa. E, inicialmente, ele sente-se completamente impreparado para isso. Ele era professor universitário e não tinha qualquer preparação. Mas o que lhe dizem é exatamente isso, é que ele só poderá conhecer o Adam, só poderá compreender o Adam, se viver a mesma rotina que o Adam tem na sua vida. Ao aproximar-me do Adam, descobri a beleza do seu coração como a porta de acesso ao seu verdadeiro ser, à sua pessoa, à sua alma e ao seu espírito. O seu coração, tão transparente, refletia em mim não só a sua pessoa, mas também o coração do universo e, na verdade, o próprio coração de Deus. Depois de estudar, refletir e ensinar teologia ao longo de muitos anos, Adam entrou na minha vida, representando para mim a síntese de tudo o que eu tinha aprendido. Portanto, é quase uma vivência prática daquilo que ele tinha adquirido teoricamente. E ele vai, inclusive, estranhar que outras pessoas sejam incapazes de ver isso. Ele, a determinada altura, conta que recebeu a visita de um dos seus amigos, que era, inclusive, professor de teologia pastoral, e que o vai interrogar. Henry, é aqui que tu gastas o teu tempo? Percebi que ele estava não só perturbado, mas também zangado. Tu deixaste a universidade, onde servias de inspiração a tantas pessoas, para gastar o teu tempo e a tua energia a cuidar de Adam? Tu nem sequer estavas preparado para isto. Porque é que não deixaste este trabalho para aqueles que foram treinados para o fazer? Não achas que há coisas melhores em que podes usar o teu tempo? Fiquei chocado, diz o Henry. A minha cabeça explodiu e, embora não dissesse nada, pensei: tu estás a dizer-me que eu estou a desperdiçar o meu tempo com o Adam? Logo tu, um experiente ministro e guia pastoral, tu não vês que o Adam é meu amigo, meu professor, meu diretor espiritual, meu conselheiro? E diz ele, o meu amigo não via Adam de verdade e com certeza não estava preparado para o conhecer. Uma certa capacidade de perceber e de reconhecer a presença de Deus também nesta pessoa tão debilitada que não tinha nada para oferecer. E, aliás, é essa a experiência que ele vai fazer na sua vida. Todas as outras pessoas que vinham ter com ele vinham atrás dele por causa do prestígio, da fama, daquilo que ele representava. O Adam não. É pura gratuitidade. Está ali e o seu puro ato de ser. Mais à frente, o próprio Henry Nouwen vai fazendo esta aprendizagem progressivamente. Adam seria capaz de orar? Perguntava-se ele. Saberia quem é Deus e o que significa o nome de Jesus? Compreenderia o mistério de Deus entre nós? Refleti longamente sobre estas questões. Alimentei muito tempo a curiosidade em saber se Adam poderia saber o que eu sabia, se aquilo que eu compreendia estaria também ao seu alcance. Agora vejo que essas minhas questões vinham de baixo. Refletiam mais a minha ansiedade e incerteza do que o amor de Deus. As questões de Deus são as questões de cima, e eram: és capaz de deixar o Adam rezar à sua maneira? És capaz de acreditar que eu estou em profunda comunhão com o Adam e que a vida dele é uma oração? És capaz de deixar o Adam ser uma oração viva à sua maneira? És capaz de ver o meu rosto no de Adam? E, portanto, uma forma muito singular do Adam ser e que tem de ser também aceitada por aqueles que cuidam e que estão com ele. Diz-nos ele mais à frente, o ministério do Adam era diferente, na medida em que ele parecia não estar ciente daquilo que acontecia à sua volta e por seu intermédio, pois ele nada sabia sobre o cuidado, ministério, cura ou serviço. Ele parecia não ter conceitos planos, intenções ou aspirações. Ele apenas estava presente, oferecendo-se em paz e completamente auto-esvaziado, de forma que os frutos do seu ministério eram puros e abundantes. Posso testemunhar com as palavras ditas a propósito de Jesus. Todos os que o tocavam ficavam curados. E esta vai ser a experiência que ele vai contactar também com muita gente que o visita e que ele convida a ir ter com ele e ir a Daybreak para conhecerem um Adam. Ele fala aqui de um casal, do Murray e da Peggy, que vão e que se sentem completamente transformados quando jantam com Adam e com o Henry. E fala também, mais à frente, de uma senhora, uma tal de Katie, que
vinha da cidade, completamente deprimida, completamente destroçada, sem sentido um bocadinho para a vida, e que ao conhecer o Adam, isso provoca nela também uma certa transformação. E diz-nos o Henry Nouwen acerca da experiência que teve com a Katie. De repente, a sua depressão faz sentido para mim. Katie estava a fazer as mesmas perguntas que todos nós fazemos. Se as pessoas nos conhecerem como realmente somos, sem os enfeites mundanos do que nos cercamos, será que continuam a amar-nos? Ou será que nos esquecem e mal deixamos de ter utilidade para elas? Esta é a questão central da identidade. Somos bons por causa do que fazemos ou temos, ou porque somos quem somos? Sou alguém porque o mundo me torna alguém, ou sou alguém porque pertenço a Deus muito antes de pertencer ao mundo? Acontecera tanta coisa na longa vida de Katie que ela tinha perdido contacto com a sua pessoa original, simples e amável que ela era. A determinada altura ela própria faz esta experiência deste esvaziamento, ela até conta quase a brincar, que até as pessoas só vinham atrás dela por causa do seu dinheiro. Então, um certo dia, tinha o seu parco, sempre que ela perdia alguma coisa, fazia uma doação para a igreja, uma doação muito generosa, para reaver aquilo que tinha perdido. E a determinada altura o padre já vinha ter com ela a perguntar se ela não tinha perdido nada. E ela, ao conhecer o Adam, fica completamente comovida. E numa coisa muito simples, num dos gestos que um dos doentes que moravam juntamente com o Adam e com o Henry na casa, na New House, lhe faz, num destes jantares, que no fim do jantar vem ter com ela e lhe dá um chocolate, uma coisa muito simples, e um beijo. E ela fica completamente mudada e coloca a vida numa nova perspectiva. A determinada altura, o Henry Nouwen, que era professor, vai reconhecer que, afinal, o Adam é que é o seu professor e que tem muito a aprender com o Adam, que é quase o seu guia. Diz-nos ele: na nossa sociedade, marcada pelo medo, pela ansiedade, pela solidão, pela depressão e pelo sentimento de desorientação, passamos a vida à procura de guias. Estamos sempre com a esperança de que alguém, um guru, um diretor espiritual, uma alma amiga, possa ajudar-nos a sair da nossa confusão e mostrar-nos o caminho para a plenitude, a liberdade e a paz interior. Procuramos principalmente homens e mulheres que tenham construído uma reputação, que tenham sabedoria, que manifestem sensibilidade espiritual e sólida experiência de vida. O problema é que todos esperamos demais e eles querem dar demais. E dessa maneira, nós tornamos-nos dependentes e eles tornam-se controladores. Adam era o guia menos controlador e mais dependente que já encontrei. Talvez por isso fui capaz de depositar tanta confiança no seu caminho. Creio que ele realizou milagres como os de Jesus, exatamente porque nunca reivindicou nenhum deles para si mesmo. Ele não pedia dinheiro, fama, nem sequer agradecimento. Na sua total falta de poder, Adam era um instrumento puro do poder curativo de Deus. Para o Bruno, para a Katie e, sobretudo, para mim. Várias pessoas que se sentiram tocadas pela vida do Adam. Ao refletir sobre a paixão de Adam, o Adam eventualmente acaba por morrer na sequência de uma complicação como uma pneumonia, e ele reflete acerca daquilo que foi a vida do Adam. E diz-nos o seguinte: a verdade é que uma grande parte, se não a maior parte das nossas vidas, é paixão. Embora todos queiramos agir por conta própria, ser independentes e autossuficientes, somos por longos períodos de tempo dependentes das decisões de outras pessoas. Não só quando somos jovens e inexperientes, ou quando somos idosos e necessitados, mas também quando somos fortes e autoconfiantes. Partes consideráveis do nosso sucesso, riqueza, saúde e relacionamentos são influenciadas por acontecimentos e circunstâncias sobre as quais temos pouco ou nenhum controle. Gostamos de manter o máximo possível a ilusão da ação, mas o facto é que o que determina finalmente o curso da nossa vida é a paixão. Precisamos de pessoas amorosas e carinhosas para nos apoiar durante os tempos da nossa paixão e para dessa forma nos suster no cumprimento da nossa missão. Esse, para mim, é o sentido da paixão de Adam, um chamamento radical para a aceitação da verdade nas nossas vidas e para escolher dar o nosso amor quando somos fortes e receber o amor dos outros quando somos fracos, sempre com calma e generosidade. Que esta experiência possa também ajudar todos aqueles que se sentem não só doentes, mas também aqueles que cuidam de pessoas com doença, possam reconhecer na pessoa a quem cuidam o rosto de Cristo e experimentar na sua gratuitidade a presença do Senhor. E certamente muitos deles já sentem essa experiência e sentem que a maior recompensa que recebem é estar com eles, sem que eles lhe possam dar nada em retribuição. Que neste Dia Mundial do Doente, esta história possa inspirar também as nossas vidas e fazer com que tenhamos um olhar diferente para a pessoa frágil. Fiquem bem, boas leituras.